Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 106 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje eu vou fazer um podcast um pouco diferente, porque no sábado eu publiquei na minha newsletter um texto falando sobre a paciência como uma competência, uma virtude dos líderes de sucesso, e ele teve muitos comentários e eu achei interessante nos aprofundarmos um pouco mais sobre esse tema. Então vamos fazer isso aqui nesse podcast, porque às vezes fica aquela dúvida, afinal, a paciência é realmente uma competência a ser desenvolvida? Será que não tem certos momentos que ela causa problemas porque ela pode estar tolerando algo que não deveria? Ou então representando uma certa passividade, quando que ela é de fato uma competência importante para resultados? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso podcast. Então fica, primeiramente, o meu convite para você se inscrever, deixar um like, um comentário, compartilhar esse nosso episódio. Quando você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e apresenta para mais pessoas. Então, nos ajude dando o seu comentário, um like e fazendo o compartilhamento. Como eu disse, eu vou ler para você aqui o texto e me aprofundar, fazendo comentários a respeito do que eu quis dizer com cada uma das minhas colocações ali. E eu tenho certeza que a gente vai chegar a algumas conclusões importantes para o seu desenvolvimento. Então, um minutinho só que eu vou compartilhar aqui a tela para que você possa ler também o texto junto comigo e nós fazermos uma leitura um pouco mais profunda desse texto. Então, ele diz o seguinte: paciência, a virtude estratégica do executivo moderno. Ele começa falando assim: no mundo acelerado dos negócios, onde resultados imediatos são frequentemente exigidos, a paciência emerge como uma virtude estratégica e uma arma poderosa para executivos e profissionais em busca de sucesso sustentável. Mais do que sustentável, eu diria que um sucesso duradouro. E uma pergunta que fica é: por que nós estamos vendo tantas pessoas ansiosas e impacientes nesses tempos? Eu acho que um dos motivos fundamentais é a inflação, ou seja, nós vivemos um período que já não é bem um período muito curto, porque já faz mais de um século que nós implementamos essa ideia desastrada de bancos centrais controlando as moedas, essas moedas fiduciárias, e isso gera inflação. Eu acredito que nós estamos no final desse período histórico, não significa que depois dele virá necessariamente algo melhor, mas você percebe que há um esgotamento deste modelo financeiro que nós vivenciamos, e ele tem como característica pelo fato de dele gerar muita inflação, acaba sendo sempre necessário que você ou trabalhe mais, ou seja mais produtivo, ou seja mais veloz. E é claro que um contexto desse, naturalmente, torna as pessoas mais ansiosas e também mais impacientes com relação às coisas. Mas eu queria dizer que, na raiz disso, acredite, muito é por conta desse período inflacionário que nós vivemos. Continuando, em um treinamento recente para formar mentores em uma empresa, ficou evidente a impaciência dos profissionais mais jovens, contrastada pela necessidade fundamental dessa qualidade nos mentores internos, executivos experientes, que guiam o desenvolvimento de suas equipes. Ou seja, apesar da gente observar a impaciência mais nos profissionais mais jovens, na minha experiência, eu vejo também que há muitos líderes que são impacientes e que, mais do que isso, não têm interesse em desenvolver essa virtude em si mesmo. E é uma pena, porque eu vou mostrar aqui nesse texto, nesse nosso podcast, que é fundamental você ser paciente se você quiser ser um líder cada vez melhor. Mas, de novo, o contexto em que nós estamos, que exige que as empresas deem resultados cada vez maiores ao longo do tempo para compensar a inflação, acaba sendo a raiz desta impaciência, desta ansiedade que está presente não apenas nas gerações mais novas, mas também em muitos líderes dentro das empresas. A paciência, longe de ser passividade ou tolerância ao inaceitável, é a base para uma liderança eficaz, uma carreira sólida e uma vida de qualidade. Então, é claro que aqui a gente está falando principalmente com a questão, com o foco na liderança executiva, mas não tenha dúvida que para que você desenvolva uma carreira sólida, você também precisa ser paciente para aguardar os momentos apropriados de uma promoção relevante. Ou seja, é muito comum eu ver os profissionais não compreenderem que para ele ser promovido, precisam acontecer três coisas. Primeiro,
ele precisa estar preparado, então isso é algo que ele tem controle, porque ele pode sempre se preparar, aprender mais, procurar trocar experiências e, portanto, ser um executivo a cada dia melhor. O segundo ponto depende de outras pessoas, quer dizer, não basta você estar preparado, mas a gente precisa saber, bom, mas você vai ocupar o espaço de quem quando você for promovido? Porque se o seu chefe estiver na cadeira para a qual você pretende ser promovido, é claro que não há espaço para você. E o terceiro ponto é, em que contexto nós estamos? A empresa está em um momento de expansão, o mercado está expandindo, a empresa está com orçamento para ter mais líderes como você e, portanto, ela precisa promovê-lo. Se tudo isso esses três fatores não acontecerem, ou seja, você está preparado, as outras pessoas estarem em condições de absorver a sua promoção e a empresa está em um contexto onde ela tem recursos para fazer essa promoção, se essas três coisas não acontecerem simultaneamente, você não será promovido. Daí a importância de você também, como profissional, ser alguém paciente até para conduzir a sua carreira de maneira sustentável, de maneira duradoura. Ser líder exige paciência como alicerce. Ensinar, orientar e repetir instruções são partes intrínsecas do papel de um executivo. Mesmo quando um colaborador não atinge o nível de excelência esperado, a paciência permite ao líder oferecer oportunidades de crescimento antes de tomar decisões drásticas, como uma demissão. E quando um novo profissional assume o posto, o ciclo recomeça. É preciso repetir pacientemente as orientações. Ou seja, isso aqui às vezes é algo que eu vejo que as pessoas se esquecem, que é o seguinte: quando você é novo, né, você consegue lembrar quantas vezes a sua mãe pediu para você escovar os dentes todos os dias? Você provavelmente não se lembra disso, mas ela repetiu isso dia após dia durante anos, até que você começou a fazer isso sozinho. Então, a principal forma de você treinar alguém é pela repetição. E isso não muda quando a pessoa fica adulta. Então, por que é tão importante assim a paciência como um alicerce de um bom líder? Porque você vai ter que repetir muitas vezes para as pessoas o que é para elas fazerem. E mesmo que você chegue a um momento como esse que é mencionado no texto, de que você sente que é hora de trocar alguém da sua equipe, porque a pessoa não aprendeu a fazer aquilo que você precisa, a hora que chegar um profissional mais novo, adivinha o que você vai ter que fazer? Vai ter que repetir para ele o que você estava repetindo para o profissional anterior. Então, paciência é, de fato, um alicerce importante para os executivos. A paciência, nesse contexto, é um investimento em capital humano que gera retornos a longo prazo. Fora do ambiente corporativo, a paciência também é essencial para construir uma vida significativa. Aliás, esse é um problema com os jovens também, porque lembra que eu falei para você no começo que a inflação ela é um dos resultados, uma das causas principais, se não a causa principal da ansiedade, da impaciência nas pessoas? Para os jovens, a situação é um pouco mais grave, porque é só você observar, fazer uma comparação do salário que um jovem ganha quando ele começa a trabalhar em relação, por exemplo, ao preço dos imóveis aqui em São Paulo. É um bom exemplo disso, quer dizer, dificilmente você vai conseguir comprar algo por menos de 450, 600, 1 milhão de reais, dependendo do tamanho do imóvel que você deseja. Como é que você vai comprar um imóvel desse valor se o seu salário é muito baixo? Então, a inflação, ela causa necessariamente isso nas pessoas, quer dizer, a pessoa, ela não apenas ela fica impaciente, mas ela cria ansiedade, porque ela vê, bom, se eu não for muito rápido aqui para conseguir aumentar meu salário, ser promovido e tudo mais, quando é que eu vou conseguir casar, ter filho, viajar e assim por diante? Aliás, muitos jovens, eu vejo que eles acabam invertendo a vida ou colocando eventos, experiências na frente, porque eles percebem que aquilo que é mais difícil, como, por exemplo, comprar um imóvel ou comprar um carro, alguma coisa assim, está tão distante do nível salarial dele, que ele prefere torrar o dinheiro dele, quer seja num bom jantar, quer seja numa viagem de luxo, alguma coisa nesse sentido. Então, não é uma boa forma de você viver, é uma forma que você fica gastando o seu dinheiro com coisas efêmeras. Entretanto, quando você olha a situação em que é colocado o mais jovem, é claro que ele entra ele prefere viver uma experiência imediata do que aguardar anos, talvez décadas, ou mais do que isso, não ter perspectiva de quando que ele vai ter dinheiro para comprar um carro, comprar um imóvel e assim por diante. O fenômeno do wellness burnout, esgotamento causado pela busca incessante por uma vida perfeita, inspirada em influenciadores digitais, reflete a impaciência de uma geração. Nas redes sociais,
como TikTok e Instagram, somos bombardeados por mensagens de corpos invejáveis, pele impecável, espiritualidade elevada, viagens exóticas e amizades vibrantes. Contudo, essas narrativas frequentemente carecem de autenticidade. Mais do que carecer de autenticidade, ninguém aguenta uma vida dessa forma, né? Tudo tão perfeito assim. E quanto tempo você gasta para ter um corpo invejável como esse, uma pele impecável, uma espiritualidade elevada, seja lá isso que for? Aliás, eu acho que existe uma confusão meio grande aqui, mas eu não vou entrar em profundidade nesse tema. Viagens exóticas e amizades vibrantes, quer dizer, quantas pessoas têm tempo, recursos para fazer isso da forma como é mostrada, como é apresentado para você por esses influenciadores? Então é importante a gente entender o seguinte, que essas pessoas que aparecem para você, elas ganham fazendo isso. E claro que elas têm um papel na sociedade de passar ideias. Bom, gostaria que fossem ideias mais virtuosas do que essas pessoas passam, mas de qualquer forma, elas têm o trabalho delas é transmitir ideias para as demais pessoas, ideias que alguém está patrocinando para que seja colocada na sua cabeça. Então, tome um pouco de cuidado, porque nem todos nós temos essa capacidade de ficarmos na frente de uma câmera e ficar mostrando como que é o seu corpo, a sua pele, seja lá o quê. E, portanto, assim, isso é uma profissão, é um trabalho também, mas só não confunda isso como sendo a realidade, muito mais uma realidade atingível pela maioria das pessoas. Contudo, essas narrativas frequentemente carecem de autenticidade. Muitos influenciadores, movidos exclusivamente pelo dinheiro, projetam uma realidade inatingível, negligenciando a maturidade e o valor genuíno de suas mensagens. É claro que esses influenciadores que falam para você jogar nessas bets realmente são pessoas que, o mínimo que eu posso dizer, é que não têm consciência das consequências das suas ações e das famílias e pessoas que eles estão destruindo por incentivar o jogo eletrônico. A verdadeira realização pessoal exige paciência para priorizar o que realmente importa, em vez de perseguir atalhos ilusórios. E aqui está um ponto fundamental. Essa impaciência toda das pessoas acaba fazendo com que elas imaginem que existe uma forma mais rápida e, acima de tudo, mais fácil de você ganhar dinheiro, de você ser bem-sucedido. E, na verdade, quando você observa o que essas pessoas que, de uma hora para outra, ganham muito dinheiro fazem, em geral, isso não é uma regra absoluta, mas, em geral, tem alguma coisa errada ali por trás e que você desconhece. Seja na liderança ou na vida pessoal, resultados rápidos raramente são sustentáveis. O sucesso exige conhecimento, preparo e, acima de tudo, maturidade. Eu lembro até hoje, na época ainda do Ayrton Senna, o Seishio Honda, né, falando de quantas décadas demorou para ele montar a Honda como a empresa que é até hoje. E ele se surpreendia de ver certos empresários que chegavam, na época dele, chegavam muito rápido na Fórmula 1, e ele não sabia como que ele tinha, em tão poucos anos, tido dinheiro para poder investir numa categoria como essa. E quando você via as histórias de quem ele estava falando ali, você via que a pessoa estava fazendo coisas erradas. Então, não tenha dúvida que esse é o problema que nós enfrentamos. Porque se de um lado você tem a inflação comendo a renda das pessoas, impedindo que ela tenha acesso a coisas que são naturais para que você tenha uma vida, eu não diria nem não de luxo, mas uma vida confortável ou proporcional ao seu trabalho, é claro que isso faz com que as pessoas não tenham a paciência necessária para ir atrás do conhecimento, do preparo e aguardar ter maturidade, principalmente maturidade emocional, para lidar com as questões da vida, inclusive as questões financeiras. A paciência permite que o executivo refine suas habilidades estratégicas, construa relações de confiança e tome decisões ponderadas. Da mesma forma, na vida pessoal, ela ajuda a filtrar o que é essencial, rejeitando as distrações de um mundo hiperconectado. Então, aqui é um ponto fundamental, né? Um executivo, ele precisa estabelecer não apenas o que ele vai atingir na sua empresa, mas o que ele vai fazer para a sua própria carreira. E isso exige você ter pessoas que possam aconselhá-lo, por exemplo, um mentor, como é o caso desse trabalho que nós fizemos a semana passada numa empresa. Você estabelecer uma rede de networks de confiança, uma rede de pessoas que você conhece, que você confia, que são pessoas de boa índole, e assim por diante. Porque se você não tiver essas relações de confiança, conforme você vai evoluindo, você não vai ter como construir um time abaixo de você. E, é claro, a maturidade somente é a que permite você tomar decisões realmente ponderadas, decisões que são refletidas principalmente
depois de muita experiência e, por que não, depois de muito erro. A maturidade conquistada pela paciência é o que diferencia o profissional que alcança o topo daquele que se perde no caminho devido à pressa. Infelizmente, pessoal, eu estou já há mais de 20 anos, 23 anos já, nesse meu trabalho de mentor e de coach, e eu vi muitos profissionais comprometerem a sua carreira pelo fato de quererem resultados muito rápidos, impossíveis de serem conseguidos não apenas por ele, mas inclusive por qualquer pessoa que estivesse na sua posição. Ao passo que aqueles que investiram por décadas, às vezes, em uma carreira, tiveram um sucesso inesperado, mas um sucesso exponencial, ou seja, eles ficaram muito tempo ali investindo. Quando o sucesso chegou, compensou todos aqueles anos que ele teve ali que ficar, às vezes, numa mesma posição, ou então aguentar até o momento certo de ser promovido. Conheço inúmeras histórias, inclusive de CEOs, que somente chegaram nesse cargo porque tiveram a paciência de tolerar muita dificuldade, muita adversidade e aguentar o momento exato em que eles foram reconhecidos. Essa é a recomendação que eu faço para você, que é um profissional mais novo. Você precisa adquirir essa paciência para aguardar o momento apropriado da sua carreira deslanchar e principalmente dar saltos. E esse momento apropriado significa isso, quer dizer, você tem o preparo, tem as pessoas que podem alavancar a sua carreira e o contexto é favorável. Aliás, é por isso também que eu mostro para você, acho que uns 2 ou 3 episódios atrás, aquele problema que eu sempre me refiro dos caminhões, das vendas de caminhões pesados estarem caindo nos Estados Unidos, porque isso daí vai influenciar o contexto no qual você está e provavelmente vai dificultar mais a sua promoção ao longo dos próximos anos. Entretanto, se você se mantiver firme, passar por essas diversidades, com certeza, quando voltarmos a um ciclo de expansão, você vai ter mais chances para poder ser promovido. Então, é por isso que a paciência é tão relevante para a sua carreira. Por fim, a paciência está intrinsecamente ligada ao conceito de dever de Estado, fazer o que precisa ser feito nas condições atuais com foco no objetivo final. Como líder ou profissional, isso significa aceitar a situação em que se encontra e, a partir dela, enfrentar desafios com resiliência, absorver as circunstâncias e transformá-las em oportunidades de crescimento. Isso aqui é um tema hoje muito pouco conversado, que é o conceito de dever de Estado. Você não pode querer mudar a sua situação sem antes conseguir fazer tudo o que é possível com aquilo que você tem. Quer dizer, eu vejo que muita gente acha que se tivesse uma outra empresa com mais recursos, com mais pessoas, com mais paciência, enfim, se tudo tivesse uma condição ideal, ele seria um profissional muito melhor, ele conseguiria um resultado bacana e assim por diante. Ora, para quem precisa ser bom, não é aquele que tem todas as condições, mas é aquele que realmente tem que lidar com muitas adversidades. Quanto mais cedo você lidar com muitas adversidades e começar a perceber que elas fazem parte da vida, conseguir fazer os sacrifícios necessários, quando você tiver em uma condição melhor, você vai conseguir lidar com ela e aproveitá-la muito melhor do que aquele que sempre teve a melhor condição. Porque aquele que sempre teve a melhor condição, ele nunca precisou fazer um esforço adicional, nunca precisou realmente ter um gasto de energia maior para conseguir aquilo que ele precisava. Eu acompanho um perfil no Instagram, aliás, um perfil muito interessante, muito engraçado, que se chama Dicas do Gordinho. Não sei se vocês já viram, mas eu recomendo que vocês acompanhem. E o Dicas do Gordinho é um ex-jogador de futebol, ele está gordinho mesmo, ele admite, mas ele ensina muito bem como fazer as jogadas, como acertar a bola e tudo mais. E teve um post dele, algumas semanas atrás, que me chamou muito a atenção, ele dizendo o seguinte, que ele gosta do jogador de futebol que aprende a jogar no campo esburacado. Então, assim, ele falava, olha, por que ele gosta? Porque quando ele está jogando no campo esburacado e alguém toca a bola para ele, a bola vai bater nos buracos, naqueles tufos de gramas, e vai chegar de uma forma que não vai ser redonda. O cara vai ter que aprender a matar a bola, dominar a bola antes de fazer o passo. Ou seja, a bola nunca vai chegar nele certinha como chegaria num gramado bem aparado, com todas as condições ideais. Então, é a mesma coisa. É evidente que se um jogador aprende a jogar em um campo todo esburacado, com a grama toda irregular, na hora que ele vai para o gramado profissional, para ele é uma maravilha, porque antes ele tinha que jogar 50% do tempo ali, ele tinha que jogar contra o campo. Agora não, ele se preocupa só em dominar a bola e tocar para o companheiro dele ali e fazer a jogada.
Então, é mais ou menos o mesmo conceito. Quer dizer, o dever de Estado significa você compreender conscientemente a sua condição, tudo que está à sua disposição, o que não está e que não tem jeito de você conseguir agora, e com aquilo que você tem, você cumprir as suas obrigações. Isso é fundamental para você adquirir a paciência, mas aquela paciência que realmente vem daquela dificuldade que você fala, puxa, se eu tivesse mais recursos, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um maior reconhecimento e tudo mais, eu conseguiria fazer outras coisas. Então, mas se isso não está presente, aprenda a fazer o melhor que você pode dentro dessas condições e você vai se aprimorar do jeito que você está, até conseguir uma condição melhor. Então, por isso que o dever de Estado é um conceito fundamental que está intrinsecamente ligado com a paciência. É você pacientemente ali aceitar a sua situação, fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, até chegar o momento de você fazer algo muito melhor. A paciência para cumprir o dever de Estado fortalece o caráter. Esse é um ponto fundamental. Aliás, está difícil hoje em dia ouvir as pessoas falarem mais sobre caráter, né? Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer viajar, todo mundo quer fazer um monte de coisa, mas ninguém quer falar sobre o desenvolvimento do próprio caráter. Prepara para as diversidades e pavimenta o caminho para um grande finale, uma carreira e uma vida marcadas por vitórias frente a relevantes adversidades, conquistas sólidas e significativas. Pessoal, é claro que eu preferiria que você tivesse menos adversidades na vida, mas uma pessoa que não tem adversidades, ela simplesmente não tem história para contar. Quando eu vejo a história de muitos executivos que chegaram lá, e 106 executivos que necessariamente aparecem tanto assim na mídia, eu vejo que são executivos que seguraram, carregaram muito piano, passaram por situações muito difíceis, e isso tudo formou um bom executivo. Então, muito do meu canal aqui é justamente para mostrar a história desses executivos que passaram, que têm uma ideia, uma história relevante para contar para você e que pode inspirá-lo. Porque é claro que a gente pode sempre contar, espero que tenha aqui no nosso podcast também, executivos que são milionários, executivos que têm muito dinheiro, conseguiram chegar lá e tudo mais. Mas quantas dessas histórias são realmente replicáveis para você? Quando a gente pega aquele executivo assim que você olha e fala assim, pô, mas eu consigo fazer o que esse cara fez, é isso que eu quero, que você perceba que, apesar das histórias do Jeff Bezos, do Elon Musk, ou mesmo de Justus, ou de Abílio Diniz, ou Luiza Trajano, existe muita gente que também carregou o piano e que tem uma história que você vai ver ali, que você consegue copiar, que você consegue ter como modelo para aquilo que você está vivenciando nesse momento. Então, essa é a ideia também do canal. Para o executivo estratégico, a paciência é mais do que uma virtude, é uma ferramenta indispensável. Ela capacita líderes a formar equipes excepcionais, protege contra as armadilhas do wellness burnout e guia o profissional rumo a uma vida autêntica e realizada. Que é uma coisa importante, né? Se você quiser ter estilo de vida, isso é muito caro, isso é complicado de você manter. Mas uma grande vida, uma vida de qualidade, onde você realmente possa não apenas atingir os resultados na empresa e na sua carreira, acima de tudo, mas ter uma vida pessoal equilibrada com as pessoas que você ama, pô, isso é perfeitamente possível de você ter e não é necessariamente caro. Ao abraçar, o dever de Estado e cultivar a maturidade, o executivo moderno transforma a paciência em uma força que não apenas enfrenta as pressões do presente, mas também constrói um futuro de resultados impactantes e duradouros. Constrói a sua história, não é isso que eu quero dizer aqui. Como você pode incorporar a paciência em sua liderança ou vida pessoal? Experimente essa prática simples. Da próxima vez que enfrentar um desafio, seja orientando um indivíduo ou perseguindo um objetivo pessoal, pare por um momento, reflita antes de agir e pergunte-se: como posso abordar isso com domínio emocional e foco no longo prazo? Lembra que eu falei que a principal competência de um líder a principal função de um líder, melhor dizendo, é formar outros líderes? Então, como é que você vai fazer isso se você não tiver domínio emocional e foco no longo prazo? Você não vai conseguir. Então, toda vez que você vê uma tarefa que você quer transmitir para alguém, mas você quer usar essa tarefa para desenvolver essa pessoa, então é aí que você tem que ter paciência, domínio emocional e achar uma forma de realmente conduzir a situação, fazendo com que a tarefa cumpra o seu propósito, mas também que você cumpra esse outro propósito de formar a pessoa, de desenvolvê-la, de fazer com que ela adquira mais maturidade. Como executivo, sempre que houver uma oportunidade, compartilhe com sua equipe sua experiência em lidar com adversidades que precisaram de muito tempo para serem vencidas, como, por exemplo, uma promoção que demorou muito mais anos do que você imaginava para se concretizar. Então, aqui vai uma dica para você
toda vez que você encontrar um profissional muito novo, querendo que você ou promova rapidamente, ou então lhe dê mais responsabilidades. E que você percebe que ele não está pronto para isso. A dica é a seguinte: pega uma situação dramática que você já vivenciou e coloca para ele como um problema. Como que ele resolveria aquilo? Uma vez eu estava com uma situação dessa, em uma mineradora, onde uma executiva, que tinha vindo, aliás, de um banco, ela estava querendo muito ser gerente geral de uma unidade dessa mineradora. E, no entanto, ela era muito nova, ela estava com 32, 33 anos, mais ou menos, e só tinha trabalhado até então em bancos. E ela estava já há algum tempo na mineradora, mas até por aquele espírito, né, do sistema financeiro, que você tem que crescer rápido, aquele mundo muito rápido, muito agitado, ela achava que ela conseguiria também gerir algo tão importante quanto uma mina e que ela estava pronta. E eu virei para ela, porque por uma coincidência, um outro executivo que eu estava treinando estava passando por isso, e dei para ela o seguinte exemplo: você alguma vez já lidou com a morte de um profissional embaixo de você? E ela ficou bastante chocada com aquela pergunta e não falou nada. Eu disse assim: olha, porque o seu outro colega ali está vivendo isso nesse momento. Nessa situação, a situação basicamente é a seguinte: ele estava com um profissional dele, que em uma mina no exterior, ele estava trabalhando e a mina desmoronou, e ele morreu ali embaixo. E aí um amigo dele, desesperado com a situação, se preparou ali tudo, colocou os equipamentos de proteção e desceu. E enquanto ele descia, a mina desmoronou de novo e ele também faleceu. E aí eles estavam ali na mina preparando uma equipe de várias pessoas para que elas descessem ali e pudessem resgatar os dois corpos. E esse meu executivo que eu estava treinando, ele ligou para lá e falou assim: olha, não, vocês não vão fazer nada disso. E todo mundo ficou desesperado. Falou: não, mas como é que a gente vai fazer os corpos? A gente vai ter que falar com a família e tal. E ele disse assim: olha, a gente vai pegar, vai cercar esse local, vai chamar as famílias, vai chamar um padre e nós vamos rezar uma missa ali para eles, mas eles vão ficar enterrados ali. Porque a mina, ela não está estável, não sei quando ela vai estabilizar, e, portanto, essa região ali vai ficar fechada, vai ficar interditada. Como é que alguém novo vai tomar uma decisão dessa, gente? Como é que alguém mais sem experiência de vida vai tomar uma decisão tão grave quanto essa, em uma situação tão crítica? Então, a minha recomendação, toda vez que você vira um profissional, que você vê um profissional mais novo pedindo para ser promovido, coloque para ele essas situações dramáticas que você já vivenciou ou que você já viu, para ele resolver. E se ele responder com silêncio, como foi o que aconteceu com essa executiva, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que ele perceba que ele não está pronto para aquilo que ele está pedindo. E com isso, você vai desenvolver a paciência nele conforme o tempo vai passando. Finalizando, a paciência é uma habilidade que se fortalece com a prática e inspira outros a seguir o mesmo caminho e a se tornarem executivos mais fortes e preparados, não apenas para os desafios da empresa e de suas carreiras, mas da própria vida. Conte comigo para isso e vamos em frente. Então, pessoal, é assim, a minha intenção aqui foi me aprofundar um pouco mais nesse texto que eu escrevi para vocês no sábado, mostrando exatamente isso, que a paciência é, de fato, mais do que uma virtude, é uma competência fundamental de todo líder. Se você quiser atingir resultados duradouros e consistentes, necessariamente você vai ter que usar a paciência para lidar, inclusive, com essa questão que eu mencionei. Nós vivemos num período histórico onde nós somos governados pela inflação. Além disso, você lidar com a ansiedade sua e das demais pessoas e ter a força necessária para desenvolver o seu caráter conforme você passa por adversidades. Quanto mais você transpuser adversidades, tendo paciência, aceitação das dificuldades que você está vivenciando, mas nunca desistindo daquilo, pacientemente, fazendo um passo de cada vez até atingir o resultado, maior vai ser a sua maturidade, e quanto maior a sua maturidade, maiores desafios você vai enfrentar, que é exatamente o que vai acontecer com a sua carreira conforme você é promovido. Ou seja, não preciso dizer que se hoje você já é impaciente como profissional, quão impaciente você vai ser como supervisor, e como gerente, e como diretor, e como CEO. Então, assim, para que você chegue em um cargo elevado, num cargo executivo elevado, classe internacional, a sua paciência vai ser uma virtude, uma competência fundamental para que você possa gerir pessoas, conduzir negócios com a velocidade adequada e atingir os resultados que você precisa, sem necessariamente estressar todo mundo
que está lá embaixo, porque o próprio contexto das adversidades que nós vivenciamos hoje, principalmente nos grandes grupos, naturalmente já vai criar muito estresse, já vai criar muitas adversidades para as pessoas. Você, como líder, não precisa ser mais uma no ombro de todo mundo. Pense nisso e desenvolva a sua paciência para ser cada vez mais um executivo classe internacional. Este foi o relevante tema do nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, que você compartilhe, deixe um comentário. É claro, por que não compartilhar uma história sua de impaciência ou de muita paciência que você teve que ter para se desenvolver. E fica o meu convite para na próxima quinta-feira, às 19h30, você estar aqui conosco em mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente.